As projeções da mente. Bom, vou falar hoje aqui, neste Parque Alameda da Cidade do México, algo que é muito importante. Quero referir-me, enfaticamente, à questão dos sonhos. Chegou a hora de ir a fundo nesta questão e considero que o mais importante é deixar de sonhar. Os sonhos, na realidade, não passam de meras projeções da mente, portanto, são ilusórios, não servem. É precisamente o ego quem projeta sonhos e, obviamente, esses sonhos resultam inúteis. Nós precisamos transformar o subconsciente em consciente, nós precisamos eliminar radicalmente, não somente os sonhos, mas a possibilidade de sonhar. É inquestionável que tal possibilidade existe enquanto existirem elementos subjetivos dentro de nossa psique. Precisamos de uma mente que não projete, precisamos esgotar o processo do pensar. A mente projetista projeta sonhos e estes são vãos e ilusórios. Quando eu digo mente projetista, não estou me referindo aos meros projetos como os que faz um engenheiro, que traça ou projeta os planos para um edifício, uma grande ponte ou uma estrada, não. Quando falo de mente projetista quero referir-me a todo, animal e intelectual. É claro que o subconsciente sempre projeta, não somente casas, edifícios ou coisas do gênero, não, esclareço, projeta também seus próprios desejos, suas próprias lembranças, suas próprias emoções, paixões, ideias, experiências, etc. A mente projetista, repito, projeta sonhos e é claro que enquanto existir o subconsciente, existirão as projeções. Quando o subconsciente se transforma em consciente, as projeções concluem, já não podem existir, desaparecem. Se queremos nós chegar à autêntica iluminação, é necessário e urgente, digamos, transformar o subconsciente em consciente. Indubitavelmente, tal transformação só é possível aniquilando o subconsciente. Mas o subconsciente é o ego, então é preciso aniquilar o ego, o eu, o mim mesmo, o si mesmo. Assim é como se transforma o subconsciente em consciente, para que fique em seu lugar a consciência objetiva, real verdadeira. Em outros termos quero dizer que, enquanto existir qualquer elemento subjetivo dentro de nós mesmos, por insignificante que seja, continua a possibilidade de sonhar. Mas quando termina qualquer elemento subjetivo, subconsciente, quando já não resta nenhum agregado ou elemento subconsciente em nossa psique, o resultado é a consciência objetiva, a iluminação autêntica, verdadeira. Uma coisa é andar nos mundos hipersensíveis com a consciência objetiva, ou seja, desperto, e outra coisa é andar lá nessas regiões, em estado subjetivo, subconsciente, projetando sonhos. Vejam vocês que diferença tão grande existe entre aquele que deambula por essas regiões projetando sonhos e aquele que vive lá sem fazer projeções, com a consciência completamente desperta, iluminada, num estado de superexaltada vigília. Obviamente, este último verdadeiramente é um iluminado e pode, se assim o quiser, investigar os mistérios da vida e da morte, conhecer todos os enigmas do universo. Certo autor diz que os sonhos são ideias disfarçadas e se isso é assim, podemos nós esclarecer um pouco mais a questão dizendo que são projeções da mente, porque essas ideias disfarçadas se projetam mentalmente e eis porque os sonhos, portanto, são falsos e vãos. Mas quem vive desperto já não sonha. Ninguém poderia viver desperto sem ter morrido em si mesmo, sem ter aniquilado o ego, o eu, o mim mesmo. Por isso é que quero que todos os irmãos se preocupem com a desintegração do ego, porque só assim, desintegrando essa terrível legião, poderão ficar despertos radicalmente. Indubitavelmente, não é tão fácil eliminar elementos subjetivos, que os há muito variados. Esta eliminação se processa de forma didática, pouco a pouco, e conforme se vai eliminando tais elementos, a consciência se vai objetivando e quando a eliminação é absoluta, a consciência ficou totalmente objetivada, desperta, então a possibilidade de sonhar terminou, concluiu. Os grandes adeptos da fraternidade universal branca não sonham, possuem consciência objetiva, a possibilidade de sonhar para eles desapareceu e os encontra nos mundos superiores, em estado de vigília intensificada, dirigindo a corrente dos inumeráveis séculos, governando as leis da natureza, convertidos em deuses que estão além do bem e do mal. Faz-se, pois, indispensável compreender isto a fundo e para que todos possam tirar um resumo exato, quero dizer-lhes o seguinte. 1.
O subconsciente é o mesmo ego. Aniquilando o ego, a consciência desperta. 2. Os elementos subconscientes são infra-humanos e cada qual os leva dentro. Destruam-se toda a possibilidade de sonhar concluirá. 3. Os sonhos são projeções do ego e, portanto, não servem. 4. O ego é mente. 5. Os sonhos, por conseguinte, são projeções da mente. 6. Isto devem anotar com muita atenção, é indispensável não projetar. 7. Não só se projetam coisas para o futuro, constantemente vivemos projetando as coisas de ontem. 8. Também se projetam toda a classe de emoções no presente, morbosidades, paixões, etc. As projeções da mente são, pois, infinitas, e, portanto, as possibilidades de sonhar são também infinitas. Como poderia considerar-se iluminado um sonhador? Obviamente, o sonhador não é mais que um sonhador, nada sabe sobre a realidade das coisas, sobre aquilo que está além do mundo dos sonhos. É, pois, indispensável que nossos irmãos gnósticos se preocupem por despertar, requer-se que se dediquem de verdade à dissolução do ego, do eu, do mim mesmo, do si mesmo, que seja essa sua principal preocupação. Conforme forem morrendo em si mesmos, a consciência se irá tornando cada vez mais objetiva e as possibilidades de sonhar irão diminuindo de forma progressiva. Meditar é indispensável para compreender nossos erros psicológicos. Quando alguém compreende que tem tal ou qual erro ou defeito, pode dar-se o luxo de eliminá-lo, tal como ensinei em minha obra intitulada O Mistério do Áureo Florescer. Eliminar tal ou qual erro, tal ou qual defeito psicológico, equivale a eliminar tal ou qual agregado psíquico, tal ou qual elemento subjetivo, dentro do qual existem possibilidades de sonhar ou de projetar sonhos. Quando alguém quer eliminar um defeito, um erro, um agregado psíquico, deve primeiro compreendê-lo, mas não basta compreender unicamente, aqui ir mais fundo, ao profundo. É necessário capturar o fundo significado daquilo que se compreendeu. Somente se pode lograr dita captura através da meditação de fundo, profunda, muito íntima. Aquele que capturou o fundo significado do que compreendeu, está em possibilidade de eliminar. Eliminar agregados psíquicos é urgente. Agregados psíquicos e defeitos psicológicos, no fundo, são o mesmo. Qualquer defeito psicológico não é mais que a expressão de um agregado psíquico. Que há que eliminá-los. Isso é claro, mas primeiro temos que havê-los compreendido e também haver capturado seu fundo significado. Assim é como vamos morrendo de instante em instante, só com a morte advém o novo. Vocês querem estar despertos no astral, no mental, etc., mas não se preocupam por morrer e o mais grave é que confundem os sonhos com as verdadeiras experiências místicas. Uma coisa são os sonhos, que não são mais que simples projeções do subconsciente, e outra coisa são as experiências místicas, reais. Qualquer experiência mística autêntica exige o estado de alerta e a consciência desperta. Eu não poderia conceber uma experiência mística com a consciência adormecida. Assim, pois, a experiência mística, real, verdadeira, autêntica, só advém quando objetivamos a consciência, quando estamos despertos. Reflitam os irmãos gnósticos profundamente em tudo isto, estudem nossa obra, O Mistério do Áureo Florescer, preocupem-se por morrer de momento em momento, só assim lograrão objetivar realmente a consciência. Isso é tudo. Pergunta. Venerável Mestre, o Senhor faz ênfase não só na compreensão, mas também em descobrir o fundo significado de nossos defeitos psicológicos. Eu entendo que a compreensão tem por objeto identificar esses defeitos e que o fundo significado tem por objeto descobrir o dano que o defeito pode causar-nos, como obstáculo para a autorrealização. Estou correto? Resposta. A pergunta que saiu do auditório vale a pena respondê-la. Compreensão não é identificação. Alguém poderia identificar um defeito psicológico sem havê-lo compreendido. Distinguíamos, pois, entre compreensão e identificação. Isto da compreensão é muito elástico, os graus de compreensão variam, pode ser que hoje compreendamos tal ou qual coisa de certo modo, de certa maneira, de forma relativa e circunstancial e que amanhã compreendamos melhor. A apreensão do fundo significado de tal ou qual defeito só é possível mediante todas as partes de nosso ser íntegro.
Se algumas partes de nosso ser capturaram o fundo significado, mas outras partes de nosso mesmo ser não o capturaram, então o significado íntegro e profundo também não foi apreendido. Sobre aquilo que é o fundo significado, sobre seu sabor específico, não devemos formar preconceitos. O que é o significado profundo de tal ou qual erro, só podemos vivenciá-lo no momento preciso, no instante adequado, é por isso que de modo algum poderíamos formar ideias preconcebidas sobre aquilo que poderia ser o fundo significado de nossos defeitos. Item estudante. Obrigado, mestre, por esta explicação que nos revela que a compreensão realmente é uma função da mente e que o fundo significado é uma função da consciência. Isto está correto? Item mestre. Amigos, a mente com todos seus funcionalismos é feminina, receptiva, absurdo seria torná-la positiva, insensato seria elaborar ideias, preconceitos, teorias. Sendo, pois, a mente um instrumento meramente passivo, não poderia ela por si mesma ocupar o lugar da compreensão. Distinguam vocês entre o que é a compreensão e o que é o instrumento que usamos para manifestar-nos no mundo. Obviamente, a compreensão pertence mais à essência, aos funcionalismos íntimos da consciência e isso é tudo. O fundo significado de tal ou qual erro psicológico difere da compreensão pelo fato mesmo de pertencer às diversas percepções ou experiências diretas, vividas pelas diversas partes do ser unitotal. Item estudante. Mestre, todo sonho é um desdobramento, uma saída em astral ou é em algumas oportunidades uma projeção mental. Item mestre. Bom, durante as horas do sono, o ego não pode estar no corpo, porque se o ego permanecesse dentro do corpo físico durante as horas do sono, então o corpo vital ou o Lingam Sarira não poderia, digamos, reparar o corpo físico. Normalmente, o Lingam Sarira, o corpo vital, durante as horas em que o ego está ausente, repara o corpo em SI. Nessas horas, a glândula tireoide segrega muitos iodos biológicos que desinfetam o organismo. O plexo solar trabalha também intensivamente e o plexo hepático, maravilhosamente, capta, em tais instantes do sono, digamos, a energia solar e a reparte então por todos os canais do sistema nervoso grande simpático e vem a reparação do corpo físico. Ou seja, que quando o ego volta novamente ao corpo, já este corpo está completamente reparado e pronto para as novas atividades do dia. Portanto, o que se vive em sonhos, acontece fora do corpo físico. O ego pelos mundos internos, pelas regiões suprassensíveis da natureza e do cosmos e os sonhos que o ego tem fora do corpo físico, são simplesmente projeções da mente, porque afinal de contas o ego é mente. Ele leva tudo e projeta seus sonhos, vive em sonhos, no entanto, há coisas que não são sonhos, pode perceber, por exemplo, revelações dos grandes mestres ou receber alguma iluminação especial, mas isso somente em raras ocasiões. Normalmente, as pessoas vivem em um mundo de sonhos, projetando seus sonhos e sonhando, infelizmente. Se queremos nós o despertar da consciência, temos que despertar aqui e agora. Quem desperta aqui e agora, desperta em todos os recantos do universo. É aqui onde precisamos despertar. Entendido?